Boa noite, quem tá chegando. Boa noite, primeiras pessoas chegando. Tereza Vignoli, bem-vinda. Palomite, minha amiga, muito bem-vinda. Esperar algumas pessoas mais chegarem. Marli, minha própria mãe, todo mundo aí presente nessa conversa que com certeza vai ser maravilhosa. Tá todo mundo escutando direitinho? Manda aquele joinha aí pra gente ir só fazendo aqueles pequenos ajustes. Prazerão, gente. Marcelão, seja bem-vindo. Tereza, tia do Jaime, que honra ter você por aqui. Essa conversa vai ser muito legal. Nós somos aqui o Assanhado Quarteto de Belo Horizonte. A gente está com esse programa, né? Assanhado Quarteto Convida. É a segunda semana que a gente faz. A gente fez há 2 semanas atrás uma rodada de conversas que foi muito bacana. E a gente falou, né? Já passou aí pelo Assanhado Quarteto Convida Mário Seves, Sérgio Santos, Marcelo Chiaretti, Luiz Barcelos, Juliana Nogueira, Débora Campos, Cristóvão Bastos, Armando Andrade. E hoje a gente vai falar com o Jaime Vignoli. Que timaço, né? Que a gente está entrevistando aí. A gente está muito grato pela generosidade de todos eles. Então eu vou ler para vocês enquanto o Jaime entra. Não sei se o Jaime já entrou por aí. Eu acredito que não. Ainda não entrou. Daqui a pouquinho ele deve entrar e a gente vai chamá-lo para conversar com a gente. Obrigado. O Jairo Dutra aí falando que as lives estão ótimas. Obrigado demais. Realmente está muito enriquecedor. A gente está aprendendo muito com todas elas, né? Gente, a gente está escutando aí na nossa rádio Assanhado Quarteto o Batucando, que é a música do Jaime Vignoli, tá no disco do Água de Moringa 30. Esse grupo maravilhoso, quem conhece sabe, né? É um grupo que influenciou muito o Assanhado Quarteto no comecinho da nossa história. E a gente tá, né? Não podia deixar de escutar. Eu vou ler um pouquinho aqui do release do Jaime. O Jaime já tá calibrando aí, já entrando para participar da nossa live. Enquanto isso, gente, eu vou ler um breve currículo dele aqui. O Jaime graduou-se bacharel em composição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde também obteve o título de mestre junto ao Proemos, Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais. Ao longo de seus 36 anos de carreira, atuou em diversos grupos de música popular, dentre os quais se destacam a premiada Orquestra de Cordas Brasileiras, a Camerata Universidade Gama Filho e a Orquestra de Música Brasileira. É membro do premiado conjunto Água de Moringa, do trio Os Guanabaras, da Orquestra Típica Flor do Sereno, da Caldeirata Carioca e do trio Turuna. Com esses e ainda outros grupos, se apresentou por todo o território brasileiro e ainda no exterior, em países como França, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Irã, Colômbia e Paraguai. Em 2014, criou a Orquestra Fuleira, com o objetivo de apresentar arranjos próprios para músicas de sua autoria e de compositores como Radamés Inátali e Guerra Peixe, e ainda integrantes do grupo. Atuou como professor em diversos festivais de música pelo Brasil, como Festival de Música de Londrina, Festival Nacional de Choro, Oficina de Música do Conservatório de Música Popular de Curitiba e Curso Internacional de Verão de Brasília. Também em instituições no exterior, como New York University, nos Estados Unidos, a Casa de Choro de Toulouse, na França, um nome aqui, Rytmisk Musikkonservatorium, parece que é o Conservatório de Música e Ritmo da Dinamarca, e o outro que eu também não sei falar o nome, que é o Fridens Rockstad da Suécia. Atua no Instituto Casa do Choro e na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro, como membro da diretoria e professor, onde leciona cavaquinho, prática de conjunto, composição e arranjo. Tem músicas gravadas por diversos artistas como Zeca Pagodinho, Walter Alfaiate, Nadinho da Ilha, Valéria Lobão, Mariana Baltar, Grupo Fina Estampa, Quarteto Radamés Inátali e Zé Paulo Becker, Camerata Brasilis, Grupo Tungo e Grupo Choro na Glória. Atuou como produtor em diversos álbuns, como Sob o Redentor, de Zé Paulo Becker, Samba Feiticeiro e Carta na Manga, do grupo Zé da Guiomar,
Irreversível, do grupo 4 na Roda, Bené e Ayá, Bernardo Diniz e Yara Ferreira, e Miragem, de Inaê, Diana Paz e Yara Ferreira, dentre outros. Em 2006, entre 113 concorrentes, foi um dos 5 finalistas do prêmio SESI Minas de Cultura, composição para orquestra de câmara, com a obra Excelência e Coco de Embolada, com a qual recebeu uma menção honrosa. Atuou como músico, diretor musical, arranjador, produtor e coprodutor em CDs e concertos de diversos artistas como Dominguinhos, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, João Bosco, Aldir Blanc, Marco Sacramento, Chico César, Gilberto Gil, Wagner Tiso, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobras, Pro Música, Tito Paris, de Cabo Verde, Valdemar Bastos, de Angola, Metropole Orchestra, da Holanda, e Miriam Aida, da Suécia. Esse currículo aí é do Jaime Vignoli, que coisa maravilhosa, né, gente? Então, vou chamar o Jaime aqui para conversar com a gente, ele já está na área. Já estamos aguardando aí o Jaime aparecer. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Bom demais da conta, Jaime? Tudo, pô. Melhor agora, hein? Com vocês aí, muito melhor. Bom demais. A gente está comentando sempre que essa coisa de quarentena, né? Foi uma coisa esquisita aí que aconteceu, mas teve algumas coisas muito positivas, né? Essas lives da Assanhada, a gente está tendo essa oportunidade de conversar com grandes ídolos, né? Amigos, queridos, e ter essa troca tão legal aí. Como é que tá aí a sua quarentena? Pô, eu acho que isso é uma prova da capacidade, ainda bem da capacidade da gente se reinventar, né? Conforme a música que estiver tocando, a gente se vira para dançar. Eu acho que é um momento grave, né, que a gente está vivendo, por um lado, né, triste pra caramba. E eu, pessoalmente, penso que seria uma oportunidade muito boa para as pessoas voltarem a pensar em dar mais valor às coisas simples, né, o básico da vida. Né? Se com tudo que está acontecendo de ruim e de bom, como é o caso das lives que vocês estão promovendo, entre tantas coisas boas que estão rolando por aí, que tem algum aprendizado, né, para a gente cair na real, cair a ficha, para a gente dar valor ao que é mais simples, dar valor à solidariedade, né, à amizade e à nossa música. Né? Com certeza, maravilha, bom demais, belíssimas palavras e a gente concorda plenamente e está sendo isso, né, uma oportunidade que a gente não pensaria, a gente não tinha pensado ainda, né, nessa possibilidade da gente fazer essas conversas que a gente aprende tanto e a quarentena ainda trouxe isso, que ainda traz um pouco disso, né, essa humanidade. Ontem a gente conversou com o Cristóvão, ele falou um pouquinho disso com a gente, né, que é a humanidade, essa simplicidade que a gente está precisando um pouquinho. Bom demais. Exatamente. E como é que tá, Jair? Você está fazendo projetos online, lives, ou é a primeira vez que você está participando de uma live? Como é que é? De uma live mesmo é a primeira vez. Agora tenho feito alguma coisa online com os alunos da Escola Portátil, da Casa do Choro. Né? A gente tem, para não ficar parado e para também estar em contato, para a gente estar fazendo música junto com os alunos, com os colegas todos. Né? Então, esse momento, realmente, antes da quarentena, eu nunca tinha participado de uma live, aula online, pouquíssimas experiências. Estou vencendo um pouco um preconceito pessoal que eu tinha em relação a isso. Eu ainda acredito, né, tenho certeza, assim, para mim, que o encontro presencial, ao vivo e a cores, é insubstituível. Né? E, no que diz respeito à aula, é mais do que verdade. Para a gente tocar, é mais insubstituível ainda. Mas aquilo que eu falei no início, eu acredito que a gente também então não vai passar a quarentena toda de olhos e ouvidos fechados, porque esperando o dia melhor acontecer. Não, a gente tem que fazer o dia melhor, um depois do outro, né? Acho que é isso. Com certeza. Com certeza, bom demais. Hoje eu estava até pensando nisso, né? Vocês lá na EPM, acostumados com o bandão, aí eu fui dar uma visitada lá na página da escola, da Casa do Choro também, e vi que eles fizeram um bandão de vídeo, ficou incrível, que tanto de música, tanto de quadradinho tocando, ficou bacana demais.
160 músicos entre professores e Foram alunos, 160. Cara, alunos dos mais variados níveis, desde os mais iniciantes até criança, tocando. Quando a gente teve essa ideia, a gente ficou meio tive um. receoso, né, de saber se ia dar certo, né, se ia funcionar mesmo. Mas funcionou mais do que a contento. Eu assisti hoje, na meio-dia e meia, que foi lançado, né, o Bandão Virtual. Foi realmente uma coisa muito emocionante. Para mim foi muito emocionante. Eu tive, assim, eu recebi comentários, muita gente também que se tocou, que se emocionou muito. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está andando para frente. Bom demais, né? Maravilhoso ver que a música continua criando mesmo nessa história toda. É. Já, a gente queria saber, puder contar um pouquinho como é que foi a sua história, né, cara? Acho que contar também, a gente saber a história de músicos que admira, nos quais a gente se inspira, é sempre algo que é muito interessante para a gente. Como é que foi que você começou a tocar? Qual o seu primeiro instrumento? Já foi o cavaquinho? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu venho de uma família, né, onde a música esteve sempre presente de uma maneira bem forte. Sempre se ouvia música, muita música em casa, né, e desde o vinil até as fitas cassete, até os programas de rádio. Já existiu no Brasil um dilema de você saber que rádio que você botava, porque tinham várias rádios boas tocando ao mesmo tempo, você ficava em dúvida. Hoje já a coisa se inverteu, infelizmente. Mas vamos falar de coisa boa. Então, dentro de casa, se ouvia de todo tipo de música. Você tinha assim, os discos, não era organizado, você tinha disco de Paulinho da Viola, disco de choro, disco de jazz, disco de ópera, disco do Pink Floyd, dos Beatles, tudo junto. Então a gente ouvia muita música, com um repertório bem eclético, né? E aí eu passei por aquele caminho assim que algumas pessoas passaram também, de ter aula de musicalização. No caso, eu tinha uma professora de piano que era na mesma rua onde meus pais moram até hoje. Eu tinha que atravessar a rua para ir ter aula de piano. Mas eu era moleque, eu devia ter, sei lá, 10 anos, 9, menos, 9, 7 anos, sei lá, por aí, moleque mesmo. E às vezes eu estava jogando bola na rua, que jogava bola na rua, né? Não existia playground. E aí minha mãe chamava da janela, jogava a pasta do piano, eu ia para a aula do piano danado, estava jogando bola, queria ficar jogando bola. E eu me lembro dessa época, foi assim, o primeiro contato que eu tive com partitura mesmo. Eu aprendi a ler assim, feijão com arroz mesmo. E aí depois parei um tempo, porque voltei a ter aula com uma outra professora, mas era uma professora que ia lá em casa, dava aula para mim e para as minhas irmãs, e era uma professora meio assustadora, ela parecia um personagem de filme de terror, da família Addams, assim, e era uma pessoa assim, Dona Natália, a didática dela era tenebrosa. Ela fazia prova, semana que vem tem prova, aí tinha prova, né? O que é uma semibreve, qual é a pausa de semi, né? Aí isso, de certa forma, deu uma. Para a gente, para mim, para as minhas irmãs também, deu uma certa travada. Pô, estou afim mais de saber de negócio de estudar música, não. Vamos viver a vida, mas a música sempre presente. Né? Uhum. Aí, o cavaquinho, particularmente, ele aparece para mim no final da década de 70, início de 80. Eu sou muito ruim de data. Com os festivais de choro da TV Bandeirante. Olha que loucura. No horário nobre, você tinha programa, festival, concurso de composição de choro. Né? A gente era feliz e não sabia. E aquilo me sugou. Assim, foi uma coisa que deu um estalo. Eu vi aquele repertório de choro, tocava muito choro na Rádio FM, direto, então, mais ou menos, é aquela época que muitos se referem como a época do renascimento do choro, que eu acho meio controverso. Não tem renascimento, já estava nascido já e criado, né? O ressurgimento, não tem ressurgimento, já tinha surgido há muito tempo, já estava rolando. Então, mas foi um momento assim que houve uma especial atenção, principalmente nos rádios, né? Tocava-se muito choro, até em novela tinha choro, mas geralmente quando entrava choro em trilha sonora de novela, era sempre para o personagem pobre, ou ferrado, ou deprimido. Sempre o choro que entrava na trilha sonora por esse caminho. Mas aí foi que eu me interessei de cara assim pelo cavaquinho. Assim.
eu me lembro assim, em termos de imagem desse festival de choro, eu lembro assim bem vagamente, é bem nublado, mas foi uma coisa Uhum. determinante, foi uma coisa forte. A partir dali, eu senti vontade de estudar música mesmo, porque eu gostava daquela música, eu queria estudar música, eu queria, não era mais uma coisa assim para cumprir um horário, né, e aprender a partitura. E aí, com 13 anos, eu comecei a ter aula de cavaquinho e comecei a tocar. Em 4 anos depois, eu comecei já a fazer uns bicos por aí, tocando cavaquinho. Tinha até alguns bares que eu tocava, já tomava cerveja, né? E era menor de Uhum. idade, então o dono do bar botava um copo de cerveja e uma garrafa de Guaraná para gente, para os menores de idade poderem tocar. Mas era uma fase muito boa, aprendendo muita coisa na marra, indo ver o pessoal tocar, os velhos tocarem, para ficar olhando, tentar aprender olhando para o braço do cavaquinho. Eu colei muita harmonia do Márcio Huck, com quem depois eu fui estudar, fui ter aula de cavaquinho, foi o cara que me também foi um estalo na minha vida, assim, que até então estava tocando de farra, né? Estudava um pouquinho e tal, mas tocando de farra, tentava tirar as músicas de ouvido, igual a gravação. É, mas o Márcio me botou no trilho e falou: ó, o negócio não é assim, não, você tem que estudar esse instrumento. Aí começou a mostrar que tinha um monte de coisa para ajudar, de escala, de técnica e tudo. Né? Foi meu grande Uhum. mestre. Até hoje é o meu mestre querido. Legal demais. Teve um comentário aqui, acho que foi do. Esqueci agora não, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Um comentário que eu acho que é legal. Foi do Jairo Dutra. Falou que foi ótimo isso ter acontecido, porque diz que seu futebol é zero. Tá te zoando aí. Jairinho, meu colega de primário, da escola primária, meu amigo até hoje. Grande amigo, Ó, queridíssimo. que Mas bacana. tá falando como se jogasse bola pra caramba, entendeu? Matava na canela, feio pra É, caramba. tá vendo? Aqueles caras que mordia a língua pra chutar, sabe? Bom demais. O pessoal tá curtindo demais a nossa conversa. Ô, Jaime, e além do Hulk, né, que você já falou que foi um professor aí, né, certamente foi uma referência aí para o seu estudo de cavaquinho. Você, nessa época dos festivais que você assistiu, você também tinha algum outro cavaquinista assim que foi uma grande referência para você também dessa época que você poderia citar assim, Olha, eu ia muito. especialmente para os cavaquinistas. Não, pois é, eu ia muito assistir show ou de conjuntos de choro. Eu acompanhei muito o conjunto que o Márcio Huck tocava, que chamava-se naquele tempo. Era ele, Paulão Sete Cordas, o Luiz Luchá, que hoje é baixista do Zeca Pagodinho, mas tocava violão de seis, o Agenor do pandeiro e o Maurício, irmão do Márcio Huck, de bandolim. Eu assistia muito eles, eu ficava todo dia, eu pegava o jornal, a parte cultural, para ver no tijolinho onde é que tinha show de choro, onde é que tinha show de samba, para poder assistir. E shows de conjunto de choro, qualquer um que tocasse eu ia assistir. Muitas vezes sem saber, entrava sem saber o nome do cavaquinista, saía também sem saber, mas ficava ligado vendo os cavaquinistas para tentar aprender alguma coisa. E agora, assim, para acompanhar com mais atenção mesmo, fulano, ciclano, cavaquinho, isso veio um pouco mais tarde. E muito a partir das gravações, na realidade. Vindo muito da época de ouro, o centro do Jonas, os centros do Canhoto, no disco do Cartola, e com o Altamiro. Né? Agora, existia uma coisa que muito disco desse, que era de uma geração bem anterior à minha, a gente não achava com facilidade. Né? E era um tempo que tinha muita loja de Uhum. discos, isso acabou. Então eu ia muita loja de disco no centro da cidade, em sebo, procurar disco, não achava nada. Hoje em dia, ainda bem, tem muita coisa acessível, né, para quem quer pesquisar. Isso Uhum. um bem da tecnologia. Né? A tecnologia nem só faz Certamente. coisa ruim, não. Mas eu ficava muito ligado nesses caras. Uma ocasião, eu fui apresentar, muitos anos atrás, fui apresentado ao Siqueira, que está aí na ativa tocando para valer. Siqueira foi um negócio assim meio assustador de ver ele tocando, assim, aquela facilidade, o fraseado, a articulação e o bom gosto assim absurdos, né? Mas eu fiquei muito vidrado. Eu tinha o Márcio Huck, é um cara que eu até hoje me admiro demais. Eu ficava muito Uhum. correndo atrás dele para ver ele tocar. Agora, os outros mestres,
mais por gravação. Fui conhecer o Jonas, tive essa sorte, muito tempo depois, por intermédio de um amigo, que é o Wilton do Candongueiro, lá de Pendotiba, em Niterói, que era muito amigo do Jonas, e fazia umas rodas de samba em casa, depois acabou virando um restaurante, um ponto, né, um ponto de resistência da música, do samba especialmente. E eu conheci o Jonas lá. Conheci o Jonas chegou em roda na minha casa, figuraça, e tocava, era uma maravilha, né? Que Então, bonito. eu acompanhava muito esses caras, e acompanho até hoje, né? Parece que brota músico bom em tudo que é lugar. Ó, o Rafael falando, a melhor aula de cavaco do mundo é a do Jaime. Eu concordo também, eu Para com fui e isso. me considero um aluno eterno seu, já. Ó, o Ah, Rodrigo Picolé, que é nosso percussionista, tá querendo tá fazendo uma pergunta aqui para nós, ó. Muitos alunos e ex-alunos do Meira dizem que ele reproduzia em aulas individuais situações de aprendizagem relacionadas à roda de choro, como lidar com o inesperado. Acho que ele está completando aqui, harmonizar de ouvido, etc. Aí ele está perguntando se há espaço para o ensino e a aprendizagem do choro também fora das rodas de choro, ou se você considera que talvez isso seja um elemento essencial aí para a aprendizagem. não, eu acho que sim, acho que o grande momento do choro é a roda, né? O grande lance do choro é a roda. E não só falando musicalmente, falando em termos de generosidade, de solidariedade, de companheirismo, de respeito, né? De Uhum, abraço a uma tradição, né? Então, eu uhum, acho que há espaço sim. Talvez o mais trabalhoso, porque se você entra você vira professor, você vai assumir uma turma de instrumento qualquer para dar aula, tem uhum, toda aquela questão didática, tem toda aquela questão de preparo de material, sistematização de material, seja para leitura de partitura, leitura de harmonia, interpretação. Mas a gente não pode perder de vista essa questão prática. E a questão prática também não pode, não deve, não é que não pode, não deve ser somente a prática. Vamos lá praticar e tocar para valer, levar tombo na roda de choro. Sempre chega alguém com choro que a uhum, gente não conhece, tal, aí a gente tem que descobrir na hora. Mas também, isso que o Rodrigo está falando, simular essas situações em sala de aula é mó barato. Às vezes uhum, eu gosto de fazer isso, a gente pega um choro aí, tom tal, aí eu digo o tom e vou tocando. Aí tem um lugar que o pessoal vai travando assim, o que houve? Aí eu toco a nota, olha essa nota aqui, canta a nota, o pessoal canta, tenta cantar, achar, é da escala, da tonalidade que a gente está? Não, não é. Então, é de que escala que pode estar por perto ali, aí de olho nessa tonalidade. Então, volta e meia eu faço isso. E isso para mim é um aprendizado, uhum, porque é quase como uhum, eu estou testando, estou fazendo um teste para ver se eu consigo ajudar quem está começando, quem começou um pouquinho depois de mim. Né? No fundo, não são meus uhum, alunos, são todos meus colegas. A gente, sinceramente, com toda sinceridade, não é falsa modéstia, não. A gente está ali, o professor, na realidade, o cara que ganha esse rótulo, né, de professor, e na realidade é o cara que tem que estudar mais do que os outros, porque ele tem que ajudar a tirar dúvida. E por isso uhum, por isso que a gente está ferrado, porque a gente começa a estudar, quando a gente começa a investigar muito o assunto, é uma cachaça. Você começa a descobrir um monte de coisa interessante, você acha que você vai dissipar todas as suas dúvidas, muitas delas você consegue dissipar, mas aparecem outras. E isso é maravilhoso, uhum. que a dúvida faz você, né, arrumar um sapato para caminhar, porque você vai ter que andar para chegar no resultado ali. Com certeza. É bom demais. Ô, Jaime, eu que fiquei com uma questãozinha aqui também. Você comentou essas aulas com o Hulk, que é um cavaquinista excepcional, né? Que falou com você dessa importância do estudo de escalas, né? E aprofundar um pouco mais na época que você começou a estudar o cavaquinho. E aí você comentou também muito, né, dos cavaquinistas, que acompanhadores aí dos grupos de choro que você gostava de frequentar. E a questão do cavaquinho solo, né, que você também, né, tem, né, essa vertente também, essa onda também de ter o cavaquinho solo, né, você também pesquisava por parte de cavaquinistas solo, além do Valdir Azevedo, né, que todo mundo acaba dando, né, sempre uma olhada quando a gente pensa em cavaquinho solo. Você também teve outras referências nesse campo? Olha, bom, ponto de partida obrigatório é o Valdir Azevedo, né?
Você já falar em cavaquinho. Então, muitas gravações, além do Valdir Azevedo. O primeiro disco que eu ganhei de solista de cavaquinho na minha vida, LP, foi do Benedito Costa, que era um cara que tocava pra caramba, esquecido, né? Completamente esquecido. Então, foi o primeiro disco que eu tentava tirar música de ouvido do disco do Benedito Costa. Era até um disco que tinha capa cafona pra caramba, horrorosa, né? Era um cavaquinho assim meio virado, e o tampo do cavaquinho era tipo como se fosse um retrato no tampo, com as flores, com as plantas, assim. Mas esse disco eu ouvi até furar, para tentar tirar as músicas, as gravações do Benedito Costa. Valdir Azevedo é obrigatório, né? Não há como negar. E muito como solista, sempre querendo solar, mas eu sempre tive, até hoje tenho assim, uma crescente necessidade de estudar melhor a questão do centro, né? Que eu acho que é uma coisa mágica também, né? Você fazer parte, você ser um tijolinho a mais ali daquela parede para poder a casa não cair. Então, muita coisa de solo que eu estudava. Primeiro tem uma questão também, que eu esqueci de falar quando você perguntou sobre as referências do cavaquinho, assim, para ir em roda. No início eu tinha muito receio de tocar errado, né? Isso eu falo para os colegas lá que são das turmas que eu dou aula lá na EPM, assim, que não tem que ter receio, não tem que entrar e tocar o acorde errado, desafinado, depois vai ajeitando, vai dar tudo certo, né? Tem que pensar que tem que melhorar aquilo, mas eu tinha muita timidez para tocar, então para solar assim era uma coisa só entre amigos, muito íntimo, assim, tocando, que eu me atrevi a solar alguma coisa. Isso me atrasou um pouco, isso me atrapalhou, eu reconheço. E aí eu vim a solar mais muito por questões de demanda de repertório, assim, de começar a tocar quando alguém escrevia um arranjo, escrevia uma coisa para solar, eu estava começando a ler partitura, então eu queria trabalhar isso também. Aí depois, quando eu comecei a botar mais músicas no dedo, assim, de solo, eu falei, pô, perdi um tempo danado por ter estudado muito mais isso naquela época, mas tudo também acontece ao seu tempo, né? Então, fora o Benedito Costa, o Valdir, depois, mais tarde, Toco Preto, o próprio Jonas, que aí o Jonas eu vi solando assim, sentado do meu lado, assim, em roda de choro. Que aí eu estava acompanhando e parava assim um pouco, né? Porque era uma coisa muito especial assim acontecendo do meu lado, né? Que eu queria prestar atenção, eu queria ouvir, né? Então tem esses caras todos e também muita coisa assim de ouvir às vezes, sabe, Lucas? Alguns outros instrumentos, assim, o clarinetista, o flautista, o pianista, para coisa de articulação, como é que esse cara faz isso, como é que eu posso tentar fazer isso no cavaquinho. Aí a gente quebra a cabeça, né? Mas é um mergulho assim, na música mesmo, fundamental. Bacana demais. Ah, bom demais, né? A gente está comemorando o Dia do Choro hoje, né? Isso. Primeiro dia, talvez o primeiro dia do choro em quarentena do século XXI. Não sei como é que foi na época da outra crise de pandemia, né? Que a gente teve lá nos outros séculos, mas primeiro dia do show que a gente está tendo que fazer sem a roda mesmo, né? Sem aqueles shows maravilhosos que sempre tem por aí. Aí eu fiquei com uma pergunta aqui que eu acho que a gente até conversou isso mais também com outros entrevistados. O que é choro para você? Bom, a primeira coisa o choro é um impulso criativo, é um impulso de sobrevivência, é um impulso de descobrimento, de busca de novas possibilidades, desde o início. Aquela música que chegava da Europa, já tinha os africanos e os nativos brasileiros do mesmo caldeirão, nas mesmas situações festivas, embora especialmente os seus descendentes, os nativos, muitas vezes nem tivessem motivos para comemorar, e aí está a magia da reinvenção. A vida tinha que ficar melhor, com todas as agruras, os absurdos que eles viviam. E aí a música chegando, o pessoal que não lia a música, ouvindo aquilo pela janela dos salões dos pianistas, tendo que tocar aquilo. Então, o choro o pessoal às vezes fala, não, que é um choro, fulano faz um choro meio moderno. Isso eu acho meio inócuo, porque o choro ele é um ponto de impulso assim, para a criatividade, para renovação de linguagem muito grande. Então, para mim, com tudo isso que eu falei,
é basicamente uma escola, né? É um meio, um instrumento de expressão, né, da gente se expressar, mas sempre com esse viés, eu acredito, assim, de renovação de linguagem. Você pega o regional de choro, depois da consolidação do formato do regional de choro, que se multiplicou pelo Brasil inteiro, né, aquele formato clássico, né, um solista, ou dois cavaquinhos, dois violões, ou três, pandeiro. E aí, isso é uma orquestra. Esse conjunto é uma orquestra, é uma pequena orquestra típica brasileira, não há como negar. Você, se quiser, você pode tocar qualquer repertório, né? E vai soar com aquele sabor do regional de choro. Então, eu acho que, basicamente, assim, é uma escola muito exigente e muito rica, assim, por causa do choro, porque que foi a música que me fez ter vontade de estudar música. Por causa do choro, muita coisa que eu estudo, assim, que eu estudo, não vou deixar de estudar nunca. Eu descubro coisa nova, assim, outro momento eu descobri coisa nova, graças a esse impulso que o choro me proporcionou, me exigiu que eu tivesse. Né? Bom demais, bom demais. A gente tava até, a gente às vezes pergunta muito isso, né? Porque a gente vê o próprio assanhado, às vezes a gente usa uma formação, né? Tem uma formação um pouco diferente, né? Dessa coisa do regional. Aí a gente fica, né? Às vezes a gente vê pessoas dando milhões de títulos, né? Para vários aspectos de música brasileira, por exemplo, sobretudo música brasileira instrumental, né? A gente se considera um grupo de choro também. Às vezes a gente usa esse termo também. Mas é interessante essa questão. Você consideraria também como choro esses grupos também que usam essas formações diferentes? Claro, porque isso vai muito do repertório, do tratamento que o repertório recebe a partir do conjunto, do trabalho do conjunto, né? Você pode ter um grupo como o de vocês, que tem até bateria e vibrafone, né? Contrabaixo, violão, cavaquinho. Contrabaixo. Violão, cavaquinho, tá tudo em casa, aí tem o vibrafone. Tem vibrafone, não é choro. Não existe isso. Não existe isso. Dá o maior pé. Dá o maior pé tocar com. E a questão é a linguagem. Assim, não digo assim, que às vezes o pessoal se refere assim, o domínio da linguagem. Não é domínio. Mas o entendimento da linguagem, a intimidade com a linguagem. Né? Por isso, você pegar um músico, qualquer instrumento que ele toque, e que ele não conheça o repertório de choro, assim, com uma mínima profundidade, ele vai tocar, aquilo vai soar, vai ter vai soar ruim, vai soar mal tocado, não é isso. Pode ser um cara com uma técnica exuberante, mas vai ficar talvez faltando algum elemento, alguma coisa. Está muito bom, está muito bonito, mas está faltando alguma coisa. Então, eu acho que o conhecimento da linguagem, e isso talvez seja, ao mesmo tempo que a coisa mais importante, né, mais preciosa, é mais talvez bem complicada, porque às vezes falta tempo para a gente poder ouvir tudo que a gente quer ouvir, pesquisar tudo que quer pesquisar. E no Brasil, infelizmente, também tem sobretudo a música do século XVIII, aquela coisa lá de trás, que a gente não tem muito registro, não tem muito registro em texto, alguma descrição de uma situação musical que aconteceu em algum lugar de alguma maneira. Partitura, assim, muito, muito raro, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho também arqueológico, né? De buscar, tipo Indiana Jones. Com certeza. O Marcelo Chiaretti está aí na área. E bom demais, né? Marcelo Chiaretti, grande flautista aí de Belo Horizonte, presente. Ele está perguntando aqui, está pedindo, né? Na verdade, é uma coisa que estava até no nosso cronograma aqui, a gente já estava quase chegando lá, Chiaretti. Você já adiantou aí, bom demais, porque é muito bom falar de coisa nova, né? Às vezes a gente vê o pessoal reclamando, né? Que hoje em dia a música brasileira não tem coisa. Eu falo assim, não, acho que nunca teve tanta coisa boa sendo lançada quanto tem hoje, só que não está na grande mídia mais, né Jaime? Igual você comentou que tinha grandes festivais de composições de choro aparecendo nos grandes canais de TV aberta, nas rádios, né? Hoje em dia, isso aí ficou mais limitado. Isso não é mentira, isso já aconteceu. Pois é. E aí o Marcelo, que é uma das grandes, né, um dos grandes lançamentos aí que saiu esse ano foi
o descasso aí, no mais novo disco do Água de Moringa, comemorando 30 anos, né? Água de Moringa 30. Fala um Água de pouquinho pra Moringa, gente desse disco aí, já. Coisa é, linda. esse disco foi assim, a gente tomou com uma certa obrigação. A gente não tinha os 30 anos, a gente estava chegando perto dos 30 anos, mas ninguém falava negócio de disco, ninguém tocava, vai tocar, que infelizmente a gente tem tocado nos últimos anos pouco, bem menos do que a gente gostaria, mas uma hora a gente dá uma equilibrada nisso aí, se tudo correr bem. E aí ficou até que caiu, gente, assim, a coisa, basicamente os raios caíram nas 6 cabeças, assim, ao mesmo tempo. Gente, 30 anos, vamos fazer um disco. Então a gente fez assim, o que a gente tinha de repertório, por exemplo, tem ali 4 coisas do Guerra Peixe, que nem é um repertório de choro tradicional, uma música de câmara, que é um desafio tocar, porque é diferente. Aí que entra aquela coisa que eu acredito, que eu falei há pouco, de encarar o Regional de Choro, né, como uma orquestra, uma pequena orquestra. Então, o Guerra Peixe, a gente já tocava há muito tempo e nunca tinha gravado. Os Três Chorões do Cristóvão, a gente tocou, a gente começou a tocar isso há muito tempo atrás e nunca tinha gravado. Aí teve mais coisa, teve uma música do Paulo Aragão que ele fez pra gente. Enfim, a gente resolveu entrar em estúdio para gravar o que a gente tinha na mão assim para gravar, para não deixar assim, eu acho que os meus colegas do Água de Moringa podem me corrigir, mas eu acho que foi assim, para não deixar passar em branco. E isso foi muito bom. Eu acho que essa força de vontade de botar o bloco na rua, de entrar no estúdio para gravar, foi muito bom que a gente conseguiu fazer o disco. E a gente comemorou, ano passado a gente fez uma pequena turnê na Europa para lançar o disco na França e em Portugal. Isso foi muito bom, demos aula lá também. Ano passado, olha só, a gente esperou 30 anos, todos nós atuamos como professores em festivais de inverno, festivais de verão, festivais de música, né? Sempre, obviamente, com alguma coisa ligada ao choro, das oficinas de choro. E no ano passado foi a primeira vez que o Água de Moringa foi junto para um festival desse, foi o Festival de Londrina. Primeira vez, assim, em 30 anos de atividade, foi a primeira vez que a gente foi junto. E foi muito bom, porque é muita intimidade, né? Tocando junto há muito tempo. Então, entrar em sala de aula para trabalhar com a turma foi muito bom, foi muito legal, muita vontade, assim. E esse disco, eu acho que veio coroar essa festa, né? A estreia balzaquiana do grupo. E, aliás, nesse ano dos 30 anos, foi um ano muito especial, porque a gente gravou esse disco do Água, gravamos um disco, lançamos, que na realidade o show de lançamento foi nesse ano já, mas ano passado que a gente teve o disco pronto com a Mariana Baltar, grande cantora, querida cantora, dedicado ao repertório do Aldir Blanc, que está no estaleiro, está lá no Hospital Pedro Ernesto e vai sair dessa. Vamos todos torcer fortemente, que ele já vai estar aí com a gente Tamo junto. para o nosso bem. E foi um disco muito bonito da Mariana, cantando músicas do Aldir, só com Água de Moringa no acompanhamento, os arranjos também a gente dividiu entre nós, que é uma característica que a gente preza muito, né, de não ter arranjo só de um integrante, mas de vários, para poder ter o colorido diferente. E gravamos também, lançamos também ano passado um disco com Carlos Fux, pianista querido também, grande amigo, aqui do Rio, que agora, hoje está morando em Portugal, e o disco Caderno Roubado, só com músicas dele. E tem uma coisa ou outra de choro, mas tem muitas outras coisas que não são choros tradicionais. E a gente também fez os arranjos, foi uma experiência muito boa. Foi assim, a gente fez 3 discos de sopetão, assim, como se fosse um para cada década, para comemorar cada década de atividade. A gente agradece demais, o choro agradece, o mundo agradece aí, bom demais. Muito obrigado mesmo. O Leonardo Pereira tá te perguntando aqui, ó, amigo professor, quando você começou a compor e por que demorou a entrar uma das suas composições nos álbuns do Água de Moringa? O Rui que não deixava? Tô brincando aqui. Não. A experiência com composição já tem um tempo, mas lembra que eu falei que eu tinha muita timidez para tocar? Para compor, você multiplica por 20 e eleva ao cubo. Né? Para mostrar a composição. Muito. Só depois de velho, acho que vai vindo a senilidade, aí você mostra. Vou mostrar esse troço aí. Porque tem muita coisa antiga, muita coisa velha, assim, no papel guardada. Aliás, até hoje eu gosto de escrever no papel. Aliás, por acaso eu estava organizando aqui, ó, o que a Arete ainda tiver aí. Isso aqui, ó. Olha lá, Suíte Pé na Jaca. Isso é uma música que eu comecei a fazer pro
pro grupo de Pé na Jaca, né? Da Pé na Jaca. Ele, a Juju, Du Macedo, Ana Lu Tinha, Braga, um conjunto tinha um quatro na roda, tinha quatro na roda o e Pé na Jaca. pé na jaca. É, eu lembro do Corta É, Jaca, né? Do Corta Corta Jaca? Jaca. É É porque o o nome da Corta suíte Jaca. a suíte é que é a suíte Pé na Jaca. É, Aí. então, há muito tempo que eu experimento, né? Compor e uns tempos para cá tentei começar a me dedicar mais, assim, com um pouquinho mais de disciplina, porque quando eu escrevo hoje em dia, e essa coisa do papel que eu estava falando, até hoje é assim, eu escrevo tudo no papel para depois passar para Finale, para computador. É, para mim é um estudo, entendeu? Isso é tudo estudo. Eu organizo ali a coisa. Eventualmente, assim, quando alguém pede alguma música, uma gravação, para registrar, para gravar e tal, aí eu sempre faço aquela música mesmo, mas muita coisa eu faço assim como estudo. Assim, como teve uma época que eu estava com a disciplina de escrever todo dia, não cheguei a conseguir fazer o que o Maurício Carrilho já fez 4 vezes, né? Que é o anuário, que ele faz uma música por dia, uma melhor que a outra. É incrível. Mas esse trabalho de composição é um negócio que eu gosto muito e o trabalho de arranjo, né, que eu curto muito. E no Água de Moringa demorou a entrar, eu acho que eu demorei a mostrar também para os amigos, para os colegas lá. Todo mundo é compositor lá, até o Rui compõe muito bem, tem um choro que é meio morna, cabo-verdiana, chamado Cabo Verde. Era Caldo Verde, virou Cabo Verde. Marcílio é um grande compositor. Luiz Flávio, grande compositor, Josimar Carneiro, grande compositor. Só o Bochecha que se foi, ele está escondendo as coisas também, mas é um grande músico. E é uma coisa muito importante que no trabalho da gente, por mais que um ou outro responda pelo arranjo, o arranjo sempre o resultado é coletivo, porque tem sempre eu nunca me esqueço de um crédito que tem num disco do Paulinho da Viola, que é o disco que tem o samba Amor à Natureza, que ele tem assim nos créditos, assim, fizeram uma coisa escrita à mão: arranjos fulano de tal acrescido dos impulsos criativos da rapaziada. E é isso mesmo que acontece. Quando existe esse entrosamento, essa intimidade, certamente os impulsos criativos da rapaziada estão presentes. E para melhorar o resultado. Bom demais. O Marcelo Chiaretti comentou aqui que ele toca aqui, tocava com o Agostinho daqui de BH, a polca da suíte. Então. Beleza. Legal demais. É, é, A gente é, é, tava. a, Hum, é a Pode brideira. continuar. São três movimentos: a brideira, a seresteira e a saideira. A pouco é a Bom brideira. demais. Bom demais. Só dar um salve aqui que mais cedo aqui o Adam May, lá da Austrália, tava Legal. mandando um abraço. Maravilha. O Abração para Assanhada, ele. a gente viajou também, a gente gosta também de fazer essas viagens junto, que é muita experiência legal, né? Que a gente tem também, dando Claro, aula claro. também. A gente foi lá na universidade, lá em Melbourne, né? Onde eles Maravilha. trabalham lá, e foi super bacana. Gravamos com eles, mandou um abração. Abração, A Adam. live tá cruzando o mundo aí. Ô, Jair, você falou de arranjo. Ontem a gente estava até conversando com o Cristóvão, a gente achou tão interessante, né, ver como ele tem seus hábitos. Se você tem algum hábito especial, assim, para arranjar, você normalmente faz no piano, ou você vai tudo mais só no papel mesmo? Como é que você É, é, depende da situação, né? Depende de vários aspectos, assim, o prazo. Às vezes o cara te liga: ó, você vai gravar amanhã de manhã, como se fosse agora, né? São quase 8 da noite, amanhã, 9 da manhã tem que gravar. Então, às vezes é um negócio que você pode ficar convivendo com a música por mais tempo, que isso é o sonho do arranjador, né? Você conviver com aquela música há muito tempo para você ganhar intimidade para depois escrever. É, em termos de instrumento, para começar a trabalhar o arranjo, pode ser o piano, o violão, o cavaquinho mesmo. Já fiz muito arranjo em quarto de hotel, viajando, só com cavaquinho. Eu gosto muito do piano, por uma questão, assim, às vezes, de experimentar possibilidades de harmonia, de contracanto, mas varia, sabe? Agora eu tenho essa patologia, essa psicose, que é de fazer tudo sempre no papel. Eu gosto de lápis, borracha e papel, para poder escrever e depois, então, passar para um programa desse de edição de partitura, né? E aí, dependendo da música, porque como é que você recebe a música que você vai fazer o arranjo? Eventualmente você recebe uma gravação do cara. Às vezes já aconteceu comigo de receber assim, fita cassete com um sambista cantando o samba que tinha que fazer o arranjo.
E o cara gravava na seguinte situação: ele botava aquele gravadorzinho portátil em cima da mesa e cantava batucando na mesa. Ou seja, o gravadorzinho quicando na mesa junto com a batucada e ele cantando. Então, assim, para você entender o que está rolando ali, isso assim é bom para testar a percepção, para treinar o ouvido. Agora, às vezes você recebe só uma partitura. Já aconteceu comigo, teve uma caixa, uma lata do Calado, Joaquim Calado, o pai do Chorões, que a Cari fez, com todas as músicas do Calado, e o Maurício Carrilho, que produziu junto com a Luciana e tal, ele me pediu um arranjo para uma ou duas músicas, uma quadrilha. E ele me entregou a quadrilha do Calado, a partitura editada, né, na época do Calado, ou um pouquinho depois, que era a partitura, era a melodia. Não existia cifra, e não era partitura de piano que eu pudesse ver a harmonia. E aí você, assim, aí você vê como é que os caras eram refinados, sabe? Era um negócio assim de tirar o chapéu, assim, de bom gosto melódico. Muito provavelmente o pessoal que harmonizava aquilo na marra, na hora de ouvido, muito provavelmente a gente sabe que eles não usavam, como na obra do Nazaré mesmo, você não vê a harmonia dissonante escrita, os acordes, né, ou da esquemosada. As tensões, né, que com o passar do tempo passaram a ser incorporadas à harmonia, elas estão na melodia. E isso é de uma riqueza magistral. Você estudar a fundo, analisar as composições desses caras do Princípio do Choro, é uma maravilha. Então, nesse caso, eu tinha que harmonizar, e minha preocupação, porque eu harmonizar inventando alguma coisa, isso aqui está meio complicado, está difícil de harmonizar, vou tacar aqui aí pronto. Entendeu? Eu acho que o trabalho interessante é você se reportar, se tentar se transpor para aquela época e imaginar como é que o pessoal harmonizou isso. Vou fazer de conta que eu estou na roda de choro, assim, no terreiro, não sei aonde, o pessoal está tocando com aquelas cordas de tripa, com a flauta de ébano. Como é que os caras harmonizaram isso? E porque tem gravação, já no início do século XX você ouve, né? O pessoal harmonizando. E tem uma linguagem, tem uma coisa ali muito, muito séria, muito profunda. Então, nesse caso, é um trabalho a mais você ter que harmonizar de acordo com como era na época, enfim. E o outro dado, eu vou fazer arranjo para cantor, isso é uma coisa que a vida me ensinou, que eu escrevia, eu tirava a música e ia harmonizando no cavaquinho, no violão, no piano, play, stop no toca-cassete lá para ouvir, e ia harmonizando. Aí fazia o arranjo e não transcrevia a melodia do cantor. É um erro isso. Né? Então, eu aprendi que é muito importante na grade que você vai fazer. O Cristóvão usa um termo maravilhoso, abrir a grade. Você tem um termo, eu vou abrir uma grade, quer dizer, vou botar um monte de instrumento aí. Quando você transcreve a melodia do cantor, a gravação que você tiver de referência, é um aprendizado danado. E nesse momento, você descobre um monte de possibilidades assim preciosas que podem vir a ser elementos temáticos para o arranjo que você vai escrever. Você pode criar uma introdução a partir daquilo ali. Né? E aí eu comecei a viajar com isso, até hoje eu viajo, assim, eu tento sempre buscar aquilo que dê menos pinta assim, na música, talvez do lado mais assim, que passe despercebido, você pegar aquele elemento e jogar como elemento temático do arranjo, pensando assim, alguma carga composicional para o arranjo também. Né? E é uma viagem, né? Isso é uma viagem. Até a gravação antiga é interessante, quando você vai a gravação naquele tempo que é 1, 2, 3 e já, não tem... refaz aí, faz um loop. Não tinha isso. Sem chance. Não tinha Pro Tools, né? Às vezes tem uma coisa ou outra imprecisa, tem umas fradas de acorde errado e tal, mas tem alguma coisa pode ter ali que seja interessante. E aí, às vezes você viaja, isso aqui é uma coisa, um material assim, que você pode usar ou para arranjo ou para composição mesmo. Legal demais. Poxa, vamos ficar atento aí nesses detalhezinhos, né? Por isso que os meus arranjos ficam ruins pra caramba. Eu perco muito tempo. Por isso que é premiado. Boa, Giovanni. Oi, Jaime. E além dos arranjos e desses discos maravilhosos que você trouxe aí junto com Água de Moringa, todos os seus trabalhos aí mais recentes, eu vou jogar uma semente aqui para quem não sabe ainda, né? Que eu fiquei muito grato, para mim, a surpresa quando eu fui fazer a prova lá do mestrado na Unirio. Acho que foi em 2017, né? Já nem lembro mais. 2017. A prova foi em 2017, né?
E tava Isso. lá o Jaime fazendo a prova junto comigo. Ele, Jaime, mas você já é mestre há muito tempo, o que você está fazendo aqui? E você participou lá do nosso mestrado do Proemos lá e concluiu também agora e tem um produto aí chegando também, né? Deve sair Tem. esse ano também. Como é? Você pode falar um pouquinho dele, É, que eu achei super interessante o posso trabalho, falar? eu lembro de você comentando. Com o maior prazer. Eu tive sempre tive uma cisma assim, de início de carreira, quando começando a estudar, aquela dúvida, né, que tem a coisa do machis, né? O machis, como é que é levado do machis e tal. Isso é a coisa de a gente estudar na prática, entender como é que é. Aí vinha a gente, não, porque o machis e o tango brasileiro são a mesma coisa. É porque o pessoal não podia falar tango brasileiro no salão, porque pegava mal, o machis era da ralé, era uma dança erótica quase, assim, o pessoal, né, dançava muito colado. Isso foi. Aí uma vez eu perguntei para um músico mais experiente, mas por que esse negócio aí, machixe, lundu, tango brasileiro, calango? O cara falou, pô, tá na live, mas tá, não tem censura, né? O cara falou, é tudo a mesma merda. Aí eu, então tá bom. Aí fui, aos poucos, aí você, hoje eu vejo assim, são realmente muito parecidos. Aí você vê no universo do choro, que tem o choro, a polca, o machixe, o lundu, o tango brasileiro, os shotes, que eu costumo dizer, nenhum deles tem pedigree, é raça pura. Todos eles se misturam, é o retrato da sociedade brasileira miscigenada. Por isso que o Darcy Ribeiro falava que não tinha o calango e o lundu, que são muito parecidos, né? A parte de acompanhamento, né? E acabei, aí no mestrado eu fechei um pouco mais de foco só no lundu, fiz um estudo sobre o lundu, estudando assim historicamente. Aí entra aquilo que eu falei agora há pouco, de a gente ter poucos registros, né? O lundu, o primeiro registro de partitura de lundu é de 1822, né? Da expedição, não, 1821, 1822 ou 21, uma coisa assim. A expedição de alemães que veio aqui para catalogar orquídea, lagartixa, cobra, jacaré. Tinha um cara lá que escrevia uma música para também fazer uma reportagem sobre as atividades culturais do país. Então tem uma partitura, é o primeiro registro. Aí os detalhes, a forma de como tocava, então a gente sabe como é que é o que envolvia a questão do lundu, da prática musical do lundu. Enfim, é um longo papo. Não vou falar tudo, senão depois ninguém vai querer adquirir o livro, que é um livrinho que eu falo dessa pesquisa, e eu fiz uma música que recebeu 3 versões. Uma versão que eu chamo de versão matriz, assim, como a música apareceu, e o cara ali tocando o lundu dele. A segunda versão é uma adaptação dessa versão como para um regional de choro, como arranjo de regional de choro que o pessoal faz, assim, aí você faz isso, eu faço aquilo. E a terceira versão é a versão para uma pequena orquestra, a Orquestra Fuleira, que foi uma orquestra que eu criei há uns anos atrás, que toca muito pouco, porque é muita gente, então fica muito difícil. Aí esse é um livrinho assim, que eu falo um pouco da minha pesquisa histórica, assim, sem entrar muito na musicologia histórica, é uma coisa pessoal, assim, um testemunho músico que ficou interessado em investigar a raiz dessa música do lundu, no caso, entender, né, como é que essa música funcionava e funciona, e misturando isso com as primeiras gravações do Brasil no início do século XX, a partir de 1902, que o pessoal gravava lundu a rodo. Eu fiz essa música, então tem um livro com essa pesquisa e o outro livro são as partituras. E as gravações já estão até disponíveis nas plataformas aí, no Spotify, essas coisas. É só procurar lá, Lundu, com o meu nome. O nome da música é Xisto, Baiano e Companhia. As gravações das 3 versões já estão lá. E o livro, os 2 livros, né, o caderno de partituras e o livro, vou lançar quando for possível encontrar algum interesse de alguma editora ou ter algum dinheiro para poder mandar fazer as livros. Bacana demais, nós vamos divulgar isso aí. Então, eu não sabia que estava já disponível, não. Bacana demais. O Jair Dutra tá pedindo para você mostrar a capa do livro, mas ainda não tem, já. Eu tenho que correr atrás desses incentivos aí, né? Fica até bom que você falou Pois disso, né? é.
Esse cara, buscando o... esse cara, esse cara entrou aí para falar que eu sou ruim de bola, que eu não jogo bola bem, e agora quer pedir capa de livro. Ele que vai comprar umas Ué. 3 dias para ficar pronto. Tá de sacanagem, né? Oh, Ô, Jaime, mas aí você velho. falou disso, né? Aí eu fiquei lembrando aí desse disco do Água de Moringa, vocês fizeram o financiamento coletivo, né? Como é que foi essa Isso. experiência? Foi bom, mas é trabalhoso, né? Você sabe que eu pessoalmente sempre tive. Eventualmente colaborei já com alguns, quando tinha condição, inclusive, né? É, mas sempre tive um pé atrás com essa coisa. Eu sempre achei assim, meio passando o pires, né? Que é uma besteira, né? A gente precisa realizar as coisas e é uma ferramenta que hoje em dia está mais do que difundida, né? A única, não vou dizer que é defeito, que é não quero falar mal dessa iniciativa, muito menos de quem busca ela, porque a gente vê toneladas de trabalho seríssimo das mais variados campos, né, sendo viabilizados por conta disso, né, por conta do financiamento Uhum. coletivo. Mas, mais uma vez, na vida da gente, aí agora trazendo para o nosso universo do músico, mais uma vez a gente entra no terreno que a gente precisa contratar mais alguém para fazer alguma coisa para você poder ganhar dinheiro. Então, são profissões que vão surgindo assim, né? Uhum. A não ser que você estude a fundo toda a mecânica que hora que é bom você, que horas que é interessante você lançar isso no Instagram ou lançar no Facebook, tem toda uma dinâmica aí, né? Uhum. E tem que ter treinamento, tem que ter talento para isso, e tem que ter tempo, tem que ter saco, né? E a gente precisa É. tocar, né? A gente vai gravar, tem às vezes a gente arruma umas encrencas para tocar, a gente tem que estudar, botar as coisas no dedo. Mas foi uma experiência legal, a gente Uhum. conseguiu criar é outra coisa que eu fico, recompensa, e quem dá mais dinheiro ganha mais recompensa, né? Isso aí é tudo que a gente vem lutando contra nesse capitalismo selvagem, né? Enfim, vamos em frente, pula essa parte, vira essa página. Mas a gente criou algumas recompensas Mas, legais, cachaça orgânica, uhum. copinho para beber cachaça, reprodução da primeira capa, da arte da primeira capa do primeiro disco, né, do Água de Moringa, o disco Legal. propriamente, camiseta, foi interessante, foi legal. Bacana demais. É o que tem que buscar essas alternativas que eu estou aqui sem querer falar de política. Espera Difícil. aí que cortou. Ó, tá, ó, vamos ver se voltou. Que o Rodrigo Picolé comentou aqui, sem querer falar de política, mas o incentivo está difícil. Então é uma ferramenta que viabilizou, pelo menos, né? Não está escutando ainda, já? Pessoal, vocês estão escutando? Ixi, Deu uma a live cortada parece aqui, que não deu algum tô, não tô ouvindo nada. É? Continua sem ouvir? Alô? 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 Continua sem ouvir? Ixi. A gente está chegando no final, gente. A gente tem tipo 2 minutos. Eu vou ter que despedir. Tá ouvindo, Jaime? Parece que o Jaime não está escutando. Então eu vou ter que despedir de vocês, porque não vai dar tempo de dar tchau para o Jaime. E depois a gente, né, pede se quiser dar uma palavra para nós. A gente tem 2 minutos. Vou ter que cancelar, Jaime. E a gente despede direitinho. Ó. Pô. Tchau. Pena que deu problema. Eu já tá dando joinha ali. Então depois a gente conversa mais. Vamos ver se a gente marca mais uma aí. Valeu, gente. Muito obrigado por participarem. E amanhã tem show na nossa live às 19 horas, viu? Sexta-feira aí, showzinho do Assanhado comemorando essa semana do show. Muito obrigado, Jaime. Valeu demais, mesmo se você não esteja escutando. Muito obrigado pela generosidade e pela conversa. Vou te mandar mensagem lá no WhatsApp agora para a gente continuar. Despedir direito. Obrigado.